Do versículo 3 ao versículo número 37, Marcos capítulo 13, do versículo 3 ao versículo de número 37. Acompanhe com fé a palavra de salvação do nosso Senhor. Ao sair Jesus, meus irmãos, 13 do 3 ao 37. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantará contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor traga, Senhor, o entendimento da tua santa palavra. Que, Senhor, a volta do teu Filho, o fim dos tempos, o retorno do teu Filho amado, possa ser almejado e esperado por aqueles que te servem. Que isso possa nos dar confiança. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos, abrangendo então a segunda vinda de Cristo, a ressurreição de mortos, o juízo final. E quando se fala de fim dos tempos, quando vemos esse texto, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Quando vemos terremotos, vemos alagamentos, guerras, as pessoas olham e dizem: olha, é o fim dos tempos. São sinais. Isso está para acontecer. De certa forma, elas estão certas, mas também estão erradas. Porque o fim dos tempos não iniciou agora, e não é por conta que teve um terremoto recente, não é porque teve uma pandemia recente, não é porque há rumores de guerra, mas o fim do tempo foi inaugurado quando Cristo ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Essa parte da história da criação que nós vivemos no fim dos tempos. Vivemos então aguardando que tudo isso se acabe e que o nosso Senhor volte, e que possamos então desfrutar com Ele de uma vida de alegria, paz, bondade, na presença do Senhor. O que essa doutrina, essas verdades causam nas pessoas é o contrário do que ela deveria causar. Quando as pessoas falam em Apocalipse, o livro de Apocalipse, as pessoas têm medo, onde é um livro que traz esperança. As pessoas ficam desesperadas, onde são verdades que devem gerar confiança na promessa daquilo que Cristo deixou para o seu povo. Por isso, por conta de entendimentos equivocados, como arrebatamento, como um preterismo ou outras doutrinas que estão ligadas à doutrina dos fins dos tempos, causam temor e medo na vida dos crentes. Aquilo que não iria deixar de acontecer naquela geração, nós podemos passar geração após geração,
E vamos ver essas coisas acontecendo, como lembretes e sinais de que o Senhor voltará e que Ele virá. O texto que nós estamos diante dele vai trazer para nós um anúncio escatológico, um anúncio do que sucederá no final dos dias dessa terra, da criação. E isso não deve trazer medo, muito pelo contrário, confiança. E principalmente, temor, para que nós estejamos esperando por isso. O que deveria nos deixar temerosos, o que nos deveria causar preocupação, é as coisas continuarem do jeito que estão. As pessoas vivendo sem Deus, as pessoas vivendo como se tudo acabasse aqui, as pessoas vivendo sem conhecer a Cristo, sem ouvir falar de Cristo, as pessoas sendo enganadas sem ouvir o Evangelho, as pessoas matando e roubando, as pessoas se aproveitando das outras, rumores de guerra, sejam entre nações ou mesmo dentro de um lar. Nós devemos temer a maneira em que nossa geração vive, o mundo em que nós estamos vivendo, não o retorno do nosso Senhor, porque o retorno dele trará a solução a todas essas coisas. E é isso que ele vai trazer para nós nessa explicação, nessa pregação que ele traz aqui aos seus discípulos. E é isso que nós iremos ver nesta noite. O anúncio escatológico do servo do Senhor nos traz confiança e anuncia o juízo que nos deixa vigilantes. A primeira coisa que nós vamos ver nesta noite é o princípio das dores. Os sinais da profecia do servo nos trazem confiança, nos dá confiança. O versículo 3 e o versículo 4, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele vai então no Monte das Oliveiras, um local emblemático no ministério de Cristo, mas eles estão de frente do templo, e Jesus estava sentado, e Jesus tinha acabado de dizer para eles que ele iria destruir o templo, que não ficaria pedra sobre pedra, e tudo aquilo ali seria derrubado. E aí os discípulos, eles queriam entender como isso iria acontecer, quando eles queriam os sinais, para que eles pudessem então se preparar para que isso acontecesse. O templo era o centro da vida religiosa do povo de Israel. Então a vida religiosa deles estava ligada ao templo, aquele local. Era onde estava a Arca da Aliança, era onde os sacrifícios eram feitos, era onde tinha o véu. E como lemos no texto de Levítico, no momento da liturgia, somente alguns sacerdotes poderiam subir. E eles tinham que estar em um estado perfeito, mas eles apontavam para um sacerdote perfeito, que era Cristo. E agora, nessa profecia que Cristo traz de destruição de templo, ele estava dizendo que aquele sistema religioso seria destruído, eles não iriam mais valer. Agora eles estavam debaixo de um novo sacerdócio, de uma nova realidade e um novo templo. Era uma novidade de realidade para aqueles que confiavam na promessa do Messias que viria. Agora eles iriam aguardar o retorno da vinda desse Messias. E essa expectativa agora escatológica, onde traz uma mentalidade de que as coisas serão diferentes agora. Porque se o templo vai ser destruído e não vai mais ser erguido
Como seria a adoração? Aonde seria a adoração? Para onde o povo iria convergir? Como seria então a adoração? E Cristo então traz para eles não somente uma resposta de como seria a vida religiosa deles, convergindo para o templo ou para onde eles iriam se reunir, mas o Senhor estava mostrando para eles que a preocupação deles não deveria ser para o templo, para convergir a vida religiosa para lá, mas sim que a vida religiosa deles e a preocupação deles deveria convergir para o que os leva para a eternidade. E essa é uma realidade que nós temos que lidar com ela. Primeira coisa que nós devemos entender sobre a doutrina das últimas coisas é que nós devemos almejar que o Senhor volte, que Ele venha logo. Não tem nada que eu precise terminar ou fazer para que o Senhor volte. É infinitamente melhor que Ele volte agora do que eu ter que concluir, terminar ou fazer aquilo que eu deixei, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho planejado ou me realizar. Outra coisa, meus irmãos, que nós também devemos entender é que o morrer é lucro. Não que nós vamos procurar a morte, mas é que nós não vamos temer, porque sabemos que estaremos com o nosso Senhor, e infinitamente melhor. A nossa perspectiva deve ser mudada a partir dessa doutrina e dessa realidade, de que existe vida, e que as coisas não se acabam aqui, e que então os sinais eles servem para demonstrar e apontar para algo maior e mais importante. Os sinais não são tudo, são apenas indicações. E o grande problema que nós vemos nessa doutrina da escatologia é que muitas vezes as pessoas elas olham para os sinais e ficam apenas nos sinais, naquilo que aponta em uma pandemia, em um terremoto, em hecatombes, em guerras. É o fim dos tempos, tudo vai se acabar. Não vai se acabar por causa disso. São sinais que apontam para nós lembrarmos uma realidade espiritual, que essas coisas irão acontecer geração após geração até o retorno do nosso Deus. E o Senhor então começa a explicar para os discípulos do versículo 5 em diante. A primeira coisa do versículo 5 ao versículo 8 que ele começa a dizer é o seguinte: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que o Senhor começa a explicar para eles é para não sermos enganados por falsos cristos, por rumores de guerra. Não se assuste, não fique temeroso, não vai se acabar o mundo com uma guerra. Por quê? Porque o Senhor disse. Da mesma maneira que não vai acontecer aquecimento global. Por quê? Porque o Senhor disse que nunca mais a terra será destruída com água. Porque Ele falou. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são só o princípio das dores. É só um início apontando para aquilo que iria acontecer. Então o primeiro aspecto que o Senhor está dizendo para nós é que quando você escutar terremotos, guerras, é o fim do mundo, está se acabando, não se deixe enganar com isso. Isso é apenas um lembrete, um aviso, para que você se lembre e não se esqueça de que Cristo ele vai voltar. É um sinal para que você viva a partir dessa realidade. Outra coisa também que o Senhor nos diz é que você não deve desanimar. Você não deve
achar que não vale a pena ser cristão por conta das dificuldades que você tem. As dificuldades que você pode passar por ser cristão ou por seguir esse caminho. O versículo 9 ao versículo 11 vai mostrar justamente uma perseguição existente por conta do Evangelho. O versículo 9 ele vai dizer: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Eles seriam entregues. Os cristãos, então, são pessoas que, por conta da fé que ele tem, acaba que ele tem problemas, confrontos com os governadores, os reis da época, por conta daquilo que se prega, por conta da realidade do cristianismo. É uma realidade que a igreja ela experimenta e deve experimentar. Isso deve nos lembrar de que o Senhor está voltando. O ser cristão nos faz dizer que o vereador da menor cidade, o presidente do país, está errado quando não se submete à palavra do Senhor. Que qualquer homem, quem quer que seja o homem mais poderoso do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem mais perigoso do mundo, ele está errado por não se submeter à palavra do Senhor. E isso causa desconforto, perseguição e perigo para os crentes. Ao versículo 10 diz: olha, mas entenda, diante de todo esse contexto de possível perseguição, de que você pode sofrer sanções por isso. O que é que você deve fazer? É necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Diante desse contexto de perseguição, de muitas vezes confrontos e problemas e o que possa acontecer, pregue a palavra a todas as nações. Nós podemos ver um exemplo logo após a ressurreição de Cristo. Ele chama Paulo como apóstolo. E aquilo que foi uma tentativa de parar o Evangelho foi algo usado pelo próprio Deus para que o Evangelho fosse pregado por todo o Império Romano. Paulo foi preso. As igrejas preocupadas, e agora Paulo está preso, como será? O Evangelho não vai progredir. Paulo foi para Roma para pregar, queria ir lá pregar, mas está preso. Ele queria ir para a Espanha, e agora como é que chega o Evangelho lá? O sistema de rodízio no exército, no Império Romano, fazia com que periodicamente os soldados voltassem para Roma para estarem prestando contas, e eles mudavam de cidades constantemente para nenhum deles estabelecerem e tomarem aquele local. E quando eles estavam em Roma, eles faziam um rodízio. E em um dos momentos que eles faziam esse rodízio, eles guardavam os presos. E quem ficou um tempo bom preso? Paulo, pregando a toda a guarda pretoriana. O que muitas vezes pode parecer um empecilho para a pregação do Evangelho, o Senhor faz com que o Evangelho seja pregado e avançando por todo o Império. O que importa é que o Evangelho seja pregado a todas as nações. É isso que é importante. Não se deixe enganar quando as pessoas falam no fim dos tempos. Não fique preocupado em terremoto, em sinais. É só o lembrete, para que você lembre que Cristo vai voltar e que o Evangelho precisa ser pregado. Mas não se preocupe. Não tenha medo de pregar o Evangelho.
Hoje vivemos em um contexto, em nosso país, em nossa cidade, que talvez quando nós pregamos o Evangelho e alguma pessoa não gostar, o máximo que pode acontecer é ela ficar com raiva de nós e ficar com a cara fechada. Dificilmente acontecerá conosco o que foi dito aqui. Nós não vivemos essa realidade. Mas tem locais do mundo que é assim. Que se você falar de Cristo, se você falar da salvação em Cristo, experimente ir no Oriente Médio, qualquer local do Oriente Médio, e fale de Jesus Cristo. Seja em Israel ou fora de Israel, tente falar de Cristo para você ver o que acontece. As próprias crianças israelitas puxam as Bíblias, jogam pedras. O islamismo não aceita. Eles não querem que o Evangelho seja pregado. Há muitos missionários que estão em contextos assim, muitos arriscando a sua própria vida e de suas famílias. E não só os missionários, há pessoas que são convertidas nesses ambientes e continuam vivendo. Muitos não têm o privilégio que eu e você tem, de sentar todo dia e ler a Bíblia com os nossos filhos, orar por eles e ensinar. Muitos têm medo de ensinar a Bíblia para os filhos porque eles podem ser entregues por conta que estão pregando o Evangelho. E mesmo diante desse contexto perigoso, o Senhor diz assim no Marcos 3, versículo 11: quando, pois, vos levares e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Não tema de falar aquilo que você crê, aquilo que você foi chamado. Ele vai dizer que um irmão entregará à morte o outro. E essa é uma realidade, meus irmãos, em que os pais da igreja, os primeiros, aquela primeira geração após a morte do apóstolo João, eles passaram. Muitos foram mortos. Eu não sei se todos conhecem a história, mas no primeiro século, muitos cristãos foram mortos, pendurados numa cruz, foram queimados na cruz, por conta que confessavam a Cristo como Senhor e Salvador. E a história fala que enquanto eles estavam pendurados na cruz, eles estavam cantando os salmos, louvando ao Senhor. Há histórias como Policarpo, que foi um servo do Senhor, um dos bispos. Estavam perseguindo um homem que era considerado extremamente perigoso. E começou então uma tentativa de fuga daquele homem. E ele então é achado depois de passar por várias localidades, e onde por ele passava as pessoas estavam morrendo. E ele dizia: as pessoas não precisam morrer por mim, não por minha causa. E ele então decide parar e se entregar. E chega então vários homens extremamente preparados, e quando abrem a porta, perguntam: cadê Policarpo? E veio um velhinho. E ele diz: isso tudo para um velhinho? Policarpo pede para eles então alguns instantes, para que eles pudessem para que ele pudesse orar antes de ser levado. Ele para então, ora algumas horas, inclusive por aqueles que estavam ali para prendê-lo. Policarpo é levado então à morte. Ele é jogado às feras. E no momento que ele foi jogado às feras, disseram para ele:
Você já tem idade avançada. Você viveu tanto, você vai morrer desse jeito. O que a sua família vai pensar de você? O que as pessoas que te seguem vão pensar de você? E foi aí que Policarpo ele disse: eu servi toda a minha vida ao meu Senhor e Ele nunca me fez mal. Por que nesse momento eu negaria a Ele? E aquilo que as pessoas pensavam que iam trazer medo para que as pessoas rejeitassem o Evangelho, foi o que trouxe coragem e curiosidade para as pessoas saberem por que as pessoas estão perdendo a sua vida, morrendo por conta disso. E na hora da morte de Policarpo, as feras estavam paradas. E ele começa então a zombar daqueles que estavam ali, porque ele foi chamado de traidor. E ele começou a apontar para aqueles homens e chamar eles de traidores. E ele começou a atiçar as feras, mostrando que ele não tinha nenhum temor. Temos vários e vários exemplos de pessoas corajosas para entregar a sua própria vida. Mas o mais interessante da vida de Policarpo e de tantos outros não foi o momento da morte deles, mas foi como em toda a vida deles eles viveram de maneira coerente e sem temer. E podemos chegar a um ponto em que haja perseguição também dentro de casa, por conta daquilo que nós cremos. Versículo 12 e 13 vai mostrar isso. O irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor vai mostrar para nós que os sinais, as dificuldades, a perseguição não são motivos para desistir ou esmorecermos, mas sim para que haja lembrança, para que nós possamos perseverar, continuar vivendo debaixo de uma realidade que Cristo, Ele destruiu aquele templo e reconstruiu em 3 dias, e que Ele nos faz convergir para Ele nos céus, e é para lá que nós estamos indo, a Nova Jerusalém. Não é para nos causar medo, é para nos causar esperança, por meio da perseverança nas promessas do Senhor. Os sinais vão dizendo para onde nós vamos, e esses sinais apontam que nós iremos estar com o nosso Senhor. Na grande tribulação, quando iria acontecer aquele problema, nós vamos ver do versículo 14 ao versículo 23, justamente quando o templo seria destruído, a ira de Deus. No versículo 14, nós vemos dizendo o seguinte: quando, porém, vides o abominável da desolação, situada onde não deve estar, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O Senhor começa a trazer demonstrações que não se aplicam ao povo de Deus, mas servem para nós entendermos as palavras proféticas, para as pessoas estarem prontas e obedecer ao Senhor. No ano 70, em Jerusalém, há então um momento em que aquela cidade ela pega fogo, as pessoas morrem queimadas, um desastre total. E naquele dia
Era um dia que o Senhor convocou o seu povo para estar em adoração. E nesse momento, os que eram do caminho, eles não se reuniam mais no sábado. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. E eles não podiam adorar em um local público. Então o que eles faziam? Eles iam para os montes, para locais afastados, para poderem adorar o Senhor. E então, os cristãos que habitavam ali em Jerusalém, eles foram poupados nesse dia, porque eles saíram e estavam juntamente com o povo de Deus, em adoração. Um anúncio do que será a eternidade, de que aqueles que não estarão com o Senhor irão sofrer as duras penas do juízo de Deus. Ele dá aviso: olha, ai das que estiverem grávidas, ore para que isso não suceda no inverno. A visão é extremamente preocupante. Não teve chance das pessoas fugirem ou de saírem, de crianças a velhos, de grávidas, sofreram o juízo do Senhor. Se o Senhor não tivesse misericórdia por conta de eleitos, por conta daqueles que o Senhor os elegeu, seria muito pior. Nas Escrituras, a profanação do templo, nós vemos que é uma coisa extremamente grave. Vemos em Daniel como houve uma profanação no templo do Senhor. Teve um problema muito sério no ano de 163 a.C., em que teve um homem que ele foi um sacerdote, Epifânio. Ele foi sacrificar ao Senhor, e ao invés de fazer do modo que o Senhor deseja, ele pegou um sangue de porco e colocou sobre o altar, o sangue de um animal imundo, onde o Senhor era totalmente meticuloso de como seria o sacrifício, quem iria fazer, o como e o porquê. O templo sendo profanado é uma demonstração de que esse templo irá ser destruído. E esse templo foi profanado e destruído em 70 depois de Cristo. Abra por favor sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Diz assim, no versículo 24 ao versículo 27. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido." Essa palavra é a mesma palavra usada para até ao Messias, até ao Cristo, ao príncipe. 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, o Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse texto aqui, a profecia de Daniel, está apontando justamente aquilo que aconteceu no ano 70, aquilo que Cristo está dizendo. A literatura profética, ela é complicada de se entender. E quando se junta a literatura profética e literatura apocalíptica, fica ainda mais complicado de entendermos em sua completude. Mas como eu posso deixar isso de maneira clara para que você entenda? Toda profecia, ela tem uma agenda escatológica. O que é que significa isso? Ela tem um cumprimento naquele tempo e tem um cumprimento em Cristo. Toda a profecia do Antigo Testamento, ela aponta para Cristo. Vocês lembram quando ele fala do sinal de Jonas? 3 dias e 3 noites, apontando para Cristo. Toda profecia, ela tem um cumprimento para que as pessoas daquele período vejam e que apontam para Cristo. E tem algumas profecias que ela tem, além da agenda cristológica, ela tem uma agenda escatológica. O que significa isso? A profecia de Daniel tinha implicações para o período de Daniel, tinha aplicações para o período de Cristo e tinha aplicações para o fim dos tempos. E vemos que essa profecia dada por Cristo, da destruição de Israel, de que o templo seria destruído, está intimamente ligada à profecia de Daniel e o cumprimento dessas duas profecias. Isso mostra que a destruição do templo, as dificuldades que Israel passou, aquilo que Cristo estava fazendo, estava apontando para o retorno do nosso Senhor. Esses momentos de tribulação e de julgamento estavam apontando para o juízo final, para o retorno do nosso Senhor. E ele começa a dizer para nós termos cuidado, para que nós então não nos enganemos. Isso é muito importante, meus irmãos, por mais complicado que possa parecer, por mais difícil que isso possa parecer de entender, mas você não pode se deixar enganar, porque esse é o grande problema nessa doutrina, esse é o grande problema nessas verdades. Cristo, ele já falou aqui, no versículo de número 5, vede que ninguém vos engane, tenham cuidado. Ele está falando do princípio das dores, agora ele está falando da grande tribulação. Aí no versículo 21 ao versículo 23, ele começa a dizer, olha, não deixe que as pessoas lhe enganem com essas coisas, não sejam enganados. Versículo 21 vai dizer assim, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O Senhor está mostrando aqui nesse texto, para que nós não nos enganemos com essas coisas, não fiquem amedrontados, atribulados, porque surgiu profetas que fazem sinais e prodígios, não significa nada. Alguém curou alguém, não significa nada. Ele fez prodígios, não significa nada. Olha o que o texto bíblico diz, se possível os próprios eleitos serão enganados.
Você percebe como tem uma coisa nebulosa que as pessoas colocam nessa doutrina, uma coisa complicada, e que as pessoas dizem: olha, mas a pessoa fez isso, eu vi, teve um sinal, a pessoa ela falou em línguas, ela fez uma cura, ela fez uma maravilha. Não se deixe enganar, porque os próprios eleitos podem ser enganados por isso. Mas o que vai me trazer segurança? O que eu posso nesse momento fazer ou responder? Está aqui a palavra do Senhor, que é clara e objetiva. Muitos farão sinais e prodígios, falsos cristos, falsos profetas, operando falsos sinais e falsos prodígios para enganar. Não tenha dúvida, não existe mais ninguém enviado por Deus para trazer revelação que faz sinal hoje. Qualquer local que tem placa de igreja, que tem sinais e maravilhas, são falsos cristos, falsos profetas, operando falsos sinais e falsos prodígios. Os sinais que nós temos hoje para lembrar da vinda de Cristo, já foi dito. Você viu um terremoto? As guerras? São coisas que vai te fazer lembrar. Não espere que alguém em algum local está fazendo cura. Meu irmão, às vezes Deus permite que uma cura até aconteça em um ambiente desse, mas não para que as pessoas creiam nele, mas que elas continuem cegas, para que elas continuem crendo nos seus sentimentos, naquilo que vê. Mas Ele nos chama a crer na sua palavra, naquilo que Ele revela. Por isso, nós não seremos enganados se aquilo que nós cremos está na palavra do Senhor. Por isso, não se deixe enganar por falácias e mentiras de homens maus que se colocam no lugar de Cristo. Por isso, a palavra do Senhor é clara. A ira de Deus, Ele é misericordioso. Esse período de tribulação chegará ao seu auge quando Cristo voltar. Não creia em arrebatamento. Não ache que alguns irão e outros ficarão. Ele virá de uma vez por todas e chamará os seus. Não tenha medo do retorno de Cristo. Será muito bom. Será um momento de alegria. Por mais que você não saiba, mas vai ser muito melhor realizar isso na sua vida do que você terminar os seus planos e objetivos de vida. Você terá a convicção do que é viver em paz, do que é viver alegre, do que é viver sem dor, do que é viver sem preocupação e viver sem tristeza quando Cristo voltar. Não se deixe enganar, que o Senhor volte, que Ele venha. No versículo 24 ao versículo 27, o Senhor Ele começa a trazer então algumas demonstrações, dizendo o seguinte: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Ele mostra então que Cristo Ele vem com poder e glória. A palavra usada aqui para poder, esses poderes, é justamente uma palavra que é usada com autoridade, exousia, autoridade e poder, que foi justamente algo que Cristo já estava demonstrando na sua vida. Você lembra? Que Ele dizia para o mar: acalma-te, emudece. Onde Ele trazia os outros à vida, onde Ele curava pessoas, onde Ele pregava com
autoridade e poder. Ele virá com poder e glória. A reunião do povo de Israel, que se encontrava disperso por todo o mundo, os verdadeiros israelitas, os judeus, eles veriam o seu Messias, eles iriam crer nele. Tudo isso era a expectativa que se tinha. Texto de Deuteronômio, Isaías, Jeremias, não temos tempo de abrir todos eles. Mas havia essa expectativa da vinda de Cristo, de que deveríamos crer nele. Há um futuro glorioso preparado para Israel. Há um futuro glorioso preparado para o povo de Deus. Você deve entender isso. Abra, por favor, sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Aqui o Senhor ele vai dizer sobre o futuro de Israel, aquilo que iria acontecer com Israel. Versículo 12 ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. No versículo de número 8, diz assim: Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. O Senhor está falando sobre a esperança, o futuro de Israel, mostrando aquilo, o que aconteceu, e ele vai descrevendo nesse capítulo, dizendo que não é o final para o povo de Deus. Aí no versículo 33 ao 36, ele termina dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, eternamente. Amém. Como que Israel iria desfrutar? Esse texto de Romanos 11 está falando que ele está sendo rejeitado, que aquele povo está sendo rejeitado. Mas antes, Paulo fala quem são os verdadeiros israelitas. Abra, por favor, sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Versículo 6 diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto está mostrando, meus irmãos, que a descendência de Israel, o povo de Israel, não é por uma descendência de linhagem de sangue ou de carne, mas porque houve fé na promessa. Aqueles que creem na promessa, aqueles que são chamados da promessa, são os verdadeiros israelitas. Quem hoje desfruta da promessa, do pacto com esse Deus, não é mais aquele povo que mora do outro lado do continente. São todos aqueles que almejam e esperam o retorno desse Salvador. Nós, que estamos debaixo desse pacto, somos considerados filhos de Abraão pela fé. E isso traz para nós a esperança de toda a promessa desse evangelho, do retorno desse Senhor. Aqui em Marcos capítulo 13, mostrando para nós, dizendo que haverá rumores, medo, engano, tudo isso para trazer confusão no meio dos próprios eleitos. E por último, aqui no versículo 28 ao versículo 37, ele está dizendo algo: o fim está próximo, está próximo de acontecer. A qualquer momento virá o Filho do Homem das nuvens com grande poder e glória. O Senhor então, ele traz aqui uma parábola para que tudo isso fique claro. Olha, você começa a ver quando a figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, você sabe que está chegando o verão. Você sabe que o período está chegando pelos sinais. Quando chega certo período do ano que a chuva chega, você sabe o que vai dar. Você sabe o que vai acontecer. Os sinais é claro. Ele fala assim também: quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam que as coisas estão à porta. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. Se o Senhor não voltar nessa geração, a próxima também não passará sem que isso aconteça. Mas o que é que ele nos instrui diante disso? Olha, nós não sabemos o dia, ninguém sabe o dia senão o Pai. O dia do retorno do Filho de Deus. E novamente, esse é um dos grandes problemas existentes em seitas, heresias e igrejas falsas. A doutrina do advento. Igrejas que têm ênfase em percepções de dias. Todo período da história da igreja sempre teve um grupo de malucos, de loucos, que tentaram adivinhar a volta de Cristo. A igreja adventista é a mais conhecida. Tentaram várias vezes e não acertaram. Dentre outras, qualquer prenúncio de dia, hora do advento e retorno de Cristo é engano, é mentira. Ninguém sabe, está aqui, somente o Pai. E o texto ele fala para nós no versículo de número 33, está de sobreaviso. Você está de sobreaviso. Se você chamar, ser chamado, você tem que estar pronto. No exército tem um código que diz assim: você tem que estar em QAP, que quando acionado, pronto.
Quando você for chamado, você tem que estar pronto. Você está sob aviso. E o que você deve fazer então para estar pronto? Vigiai e orai, porque você não sabe quando será o tempo. Esteja pronto hoje, amanhã, depois de amanhã, enquanto houver sol e lua, enquanto houver manhã e noite. Esteja pronto para o retorno desse Cristo. Esteja pronto para essa realidade. Vigiai. Não esmoreça. Não esqueça. Esteja sempre preparado. Esteja sempre atento. Você não sabe quanto vai acontecer. Mas essas coisas devem nos deixar mais cuidadosos. Se você tiver experiência de que alguém tentou entrar na sua casa, ou que entrou na sua casa, você vai ser mais cuidadoso ao fechar as portas. Você vai se preparar, você vai colocar grades, vai trancar as grades, vai conferir. Se um gato derruba uma lata, você já pensa que é alguém. Se passa um vulto, você pensa que é alguém entrando. Porque você está atento. Você está vigiando. Todos esses sinais é para que você se lembre que Cristo está voltando. E Ele voltará em breve para nos levar e possamos experimentar cada vez mais essa realidade. E que possamos, dia após dia, viver a partir dessa realidade. Só que a diferença é que esse vigiar e orar não é algo que nos causa medo e susto, mas é algo que nos causa esperança. Como uma criança que espera o pai chegar em casa com aquele doce, com aquele presente. Tente fazer isso com a criança. Fale que vai sair comprar aquilo que ela mais gosta. Que quem fica em casa não tem paz. Até que isso aconteça. Estamos esperando o nosso Senhor vir nos buscar para nos dar o maior presente que podemos receber nessa vida, que é estar com Ele e viver em paz. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse momento vamos cantar um cântico ao Senhor. Quero convidar que você fique de pé.